Bom dia. Atos 2, versículo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 18. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, agora Pedro, pregando, ele se levanta agora com a direção do Espírito Santo. Agora ele não vai falar um versículo aleatório, uma palavra aleatória como ele falou. Mas agora ele está falando o que está realmente que o Senhor falou através de Joel, como nós lemos ontem, né? Ele está falando de acordo com a palavra de Deus, de acordo com como tem que ser. Porque agora ele tem um espírito, né? Antes não, quando ele iniciou, ele não estava falando por ele mesmo. Agora através do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Ele simplesmente repetiu o que está lá no livro de Joel, como nós lemos ontem. E ele continua falando aqui, israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós, por meio de milagres feitos portentosos e muitos sinais que Deus, por meio dele, realizou entre vós, como vós bem mesmo sabeis. Este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando numa cruz. Então ele fala agora sobre quem era Jesus. Ele falou, olha, o que vocês estão vendo agora, o que aconteceu foi aquilo que já estava prescrito antes do tempo. Aquilo que o profeta Joel já tinha falado. E ele citou exatamente na Bíblia, né, na Escritura, no livro dos profetas, lá do profeta Joel, onde ele tinha falado, como nós lemos agora há pouco. E ele agora fala, chamou os israelitas e fala, olha, escuta essas palavras, eu estou falando com vocês. Aí fala sobre Jesus, fala que Jesus foi um homem aprovado por Deus, um homem que veio e operou milagres, sinais grandiosíssimos, né, portentosos, que ninguém nunca tinha visto. E todo tipo de sinal Jesus operou. Jesus ressuscitou mortos. Jesus
multiplicou pães, peixes, alimentou multidão ali com pouquíssimos peixes. Jesus curou leprosos, aleijados, paralíticos. Jesus acalmou o mar, a tempestade no mar. Jesus expulsou todo tipo de demônios. Jesus mostrou que ninguém nunca tinha visto. Pedro está lembrando isso aí. Ele falou, olha, e vocês mesmos viram, vocês mesmos sabem disso. Pelo testemunho que Jesus fez. Aí no versículo 23 ele falou, olha, este homem vos foi entregue por um propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Foi Deus que permitiu, Deus que enviou Jesus. Foi Deus que enviou Jesus para ser preso por eles, para ser crucificado e para morrer ali. Prova tal que já antes, no próprias Escrituras, já falava tudo que Jesus iria passar. E Pedro está lembrando isso, olha, o Senhor, foi Deus Pai que fez tudo isso. Mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram pregando-lhe numa cruz. Olha a pregação de Pedro. Ele explica tudo e agora nos traz a realidade. Falou, olha, mas vocês, com a cooperação de homens perversos, homens maldosos, vocês o assassinou. Foi vocês que assassinaram Jesus. É interessante que agora, cheio do Espírito Santo, Pedro não está fazendo uma pregaçãozinha adocicada. Olha, vocês têm que se converter. Jesus morreu por vocês. Vocês vão para serem salvos. Que busque a salvação. Não. Pedro está falando, olha, fala quem foi Jesus e fala, vocês assassinaram. Foi juntamente com homens maldosos, perversos, aí vocês assassinaram, pregando ele numa cruz. Foi vocês que fizeram isso. No versículo 24 ele continua, falou, olha, contudo, Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Não, mas Deus o resgatou da morte. Vocês o mataram. Vocês o assassinaram, pregaram ele numa cruz e o assassinaram. Mas a morte não teve condição de reter, porque Deus Pai o ressuscitou dos mortos. Que era impossível a morte reter. Por que era impossível a morte reter? Porque ele era Deus, ele é vida. A morte não tem poder sobre a vida. Ele é vida, Jesus é a vida. Quando nós falamos em vida, estamos falando de Jesus. Então não tinha condição da morte realmente de reter, não. Jesus morreu, acabou, não. Ele simplesmente passou pela morte. E esse mesmo dom, assim como Deus ressuscitou dos mortos, ele também promete nos ressuscitar. É ele. No versículo 25 ele já fala, a respeito dele, afirmou Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim,
porque está à minha direita. Por esse motivo, meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer o caminho da vida e me encherás de alegria na tua presença. Agora, novamente, Pedro cita o Salmo de Davi, onde Davi, guiado pelo Senhor, ele já revelava a respeito de Jesus, já falava sobre o que Davi falou, a respeito do que Davi falou em relação a Jesus, o Messias, o Cristo de Deus. Cristo de Deus. Tudo o que aconteceu com Jesus, Deus falou antes: olha, eu vou enviar meu filho, ele vai ser assim, ele vai ser perseguido, ele vai mostrar o poder, o meu poder, vocês vão perseguir, vão prender, vão ser crucificado, vai morrer, vocês vão pegar tudo dele, vai dividir a roupa dele que tinha entre vocês, mas só que com 3 dias depois ele irá ressuscitar. Tudo estava, os profetas, Deus revelou tudo antes, que era projeto de Deus. Jesus simplesmente cumpriu, obedeceu ao Pai. Tudo era revelado. Não tinha como as pessoas falar que não sabia, eu não creio que era Jesus, o que não era, porque já estava tudo revelado. Estava tudo claro. A Escritura falava a respeito dele. Versículo 29 fala: caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda a franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Olha, Davi falou tudo a respeito da vinda de Jesus, o patriarca. Davi que vocês adoram tanto, né? Ele morreu, todos nós sabemos disso. Ele foi enterrado, o túmulo dele está ali, todo mundo conhece, todo mundo sabe. Foi enterrado aqui no nosso meio. E o túmulo dele está ali. O que pode restar dele, os restos mortais, ossos, alguma coisa, está ali. Davi não ressuscitou. Davi não ressuscitou. Versículo 30. E ele falou, olha, o túmulo dele está entre nós até o dia de hoje. Todavia, ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Então Deus usou, falou com ele, e ele falou a respeito de Davi, ele profetizou a respeito de Jesus. Davi profetizou a respeito de Jesus. Falando que ele iria morrer, mas que ele não iria ficar na morte, que o corpo dele não iria se decompor como de todos nós, que ele iria ressuscitar. Davi falou. E olha que acredito eu que quando ele falou isto, ali nos Salmos, né, quando ele escreveu, com certeza ninguém acreditou.
né? Não vai vencer aí, que vai morrer, mas ele não vai se decompor, melhor dizendo, não vai apodrecer, a carne dele não vai apodrecer ali na terra, mas ele vai ressuscitar. Com certeza. Por mais pessoas chegadas a ele que conhecessem, não acreditaram. Mas ele disse lá, né? Ele vai ser resgatado pelo Pai. Versículo 32. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunha deste fato. Mas Deus ressuscitou esse Jesus. Todos nós aqui somos testemunhas deste fato. Todos nós vimos Jesus ressurreto. Todos nós vimos, tivemos contato com ele depois que ele ressuscitou. Ele está falando todos, mas é todas aquelas pessoas que estavam junto com os apóstolos. Além dos apóstolos, aqueles outros discípulos, as mulheres. E todos eles falaram, não, todos nós vimos. Nós somos testemunhas. A pregação de Pedro, essa primeira pregação, você vê ele falando em fatos, falando da palavra, falando das escrituras. Ele citando aí os profetas, porque naquela época que tinha, era só da escritura, era só o Pentateuco, eram os profetas, a história de Israel. E ele citando, mostrando que tudo conduzia a Jesus, tudo encaminhava a Jesus, tudo apontava a Jesus. Tudo. Está mostrando. E ele falou, né? Esse Jesus foi ressuscitado, exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vos agora vedes e ouvis. Falou, olha, Deus o ressuscitou, esse Jesus. Ele foi levantado, exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo. Deus deu para ele o Espírito Santo para ele enviar para nós. Ele deu o Espírito Santo, Deus Pai deu para ele o Espírito Santo, no qual ele prometeu, ele derramou sobre nós agora. Nós estamos, o que vocês ouviram, o sinal, foi porque nós estamos recebendo aquilo que Jesus prometeu, o Espírito Santo. Ele recebeu do Pai e derramou sobre nós, como ele tinha prometido, que não ficaríamos só. E não ficou. Você vê que fala, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vos agora vedes e ouvis. Vocês viram? A ação do Espírito Santo, ele também já estava prometido pelo Pai a Jesus, e Jesus já tinha dito que iria assim acontecer. Agora ele fala, porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Davi, em primeiro lugar, ele não ressuscitou, né? Está lá, tem os restinhos de ossos dele lá até hoje. E segundo, ele não subiu ao céu. Por que ele não subiu? Davi, assim como ele não teve autorização, permissão para construir o templo, só Salomão que fez, porque ele derramou muito sangue, enfrentou muitas guerras, tirou muitas vidas.
né? Para você ter uma base, o diabo, ele contendeu depois com o anjo do Senhor. Você pode ler lá no livro de Judas, por causa do corpo de Moisés, porque Moisés tinha matado uma pessoa, né? Ali sem a ordem, sem a permissão do Senhor. Então, o diabo queria o corpo dele. O Davi tinha matou muitas pessoas. E, além do mais, Davi cometeu inúmeros erros. Sim, ele se arrependeu e tudo mais. Mas como a própria palavra aqui nos fala, como o próprio Pedro agora na pregação nos fala, falou, olha, Davi, porquanto Davi não foi elevado aos céus. Não está falando aqui só de ressuscitar, não. Ele não foi elevado aos céus. Mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Deus disse, não senta à minha direita. E foi onde Jesus ocupa esse lugar à direita de Deus. Versículo 35. Até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Sendo assim, que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disto. Este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o Senhor, Deus o fez Senhor e Messias. Olha que pregação direta, clara. O Senhor novamente volta a acusá-lo. Falou, olha, esse Jesus que vocês assassinaram, esse Jesus que vocês crucificaram, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor, o Messias. Esse que vocês mataram, esses que vocês assassinaram, é o Senhor, é Messias, o Messias. Vocês novamente o chamam de assassinos. Olha o que vocês fizeram. Mataram o Senhor. Temos que entender quando nós falamos o Senhor, como está aqui, como Pedro fala, o Senhor fez, Deus o fez Senhor e Messias. É o Senhor. Senhor de tudo. Deus Todo-Poderoso. O Senhor de tudo e de qualquer coisa. Deus o fez. E pessoas o mataram. O crucificaram como uma pessoa comum qualquer. É isso que Ele está mostrando para eles. O vosso crucificaste, Deus o fez o Senhor Messias. Versículo 37. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Aquele povo todo, quando ouvindo isso, ouvindo ali a explicação de Pedro, ouvindo ali a acusação direta que o Pedro estava fazendo sobre ele, mostrando o erro, o pecado deles, eles agoniados, porque agora o Espírito Santo está ali, é tudo de acordo com a vontade do Senhor. E ali se sentiram agoniados, falou, mas vem cá, o que é que nós temos que fazer? O que nós podemos fazer agora? Versículo 38. Orientou-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados.
e recebereis o dom do Espírito Santo. E naquela, não sei o que nós temos que fazer. Pedro falou, não, temos que fazer o quê? Vocês têm que arrepender cada um. Não é fazer curso de batismo, não. Ah, tem um curso, tem alguma coisa. Não, não. Vocês têm que se arrepender dos seus erros, dos seus pecados e ser batizado em o nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados. Para depois, então, vocês receberem o dom do Espírito Santo. Está falando para vocês receber o batismo do Espírito Santo, não. Receber o dom do Espírito Santo. Se arrependam e sejam batizados. Aí não falou, vem na frente, levanta sua mão, fala que você está aceitando Jesus como seu Salvador. Ah, que nós vamos fazer uma oração por vocês. Não teve nada disso, não. Essas palhaçadas muito comuns hoje aí nos tempos. Ah, vem na frente, levanta a mão que nós vamos, dizendo que aceita Jesus, nós vamos orar por você, é isso, aquilo. Não, não. Arrependei-vos, cada um dos seus pecados, e sejam batizados em nome de Jesus, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É isto. Aí, versículo 29, ele continua falando, falou, olha, porquanto a promessa pertence a vós, os vossos filhos, e a todos que estão distantes, enfim, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Porque a promessa é para todos quanto estão distante, longe, para todos quanto o Senhor chamar. Todos quanto o Senhor chamar. Por isto, eu falo, não adianta as pessoas falam, não, sou cristão, não. É aqueles que o Senhor chama. Tem muitos hoje da religião evangélica, são muitos, mas não são chamados pelo Senhor. Portanto, são simplesmente religiosos. Todos quanto o Senhor chamar. Ele disse na palavra dele, olha, não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, e nomeei para que vade e dê fruto, o vosso fruto permaneça. Ele orando também, ele falou, Pai, todos aqueles que o Senhor me deu, não perdi nenhum. Ele não perdeu nenhum. Ele não perde nenhum dos seus. Aquelas pessoas que estavam ali, apesar de estar no erro, no pecado, elas tinham sido chamadas pelo Senhor. Prova tal que estavam ali naquele momento já programados pelo Senhor. A promessa para todo mundo, está de longe, distante, enfim, a todos que o Senhor chamar. E, versículo 40, e com muitas outras palavras, dava o seu testemunho pessoal e os encorajava proclamando, sede salvo dessa geração que perece. Então ele dava o testemunho pessoal dele, falando dele, da vida dele, que ele era antes, um pescador e tudo mais, como ele agia e tudo mais, e mostrando que depois que ele se converteu ao Senhor. E falando e pregando pregação bonita, real, clara e verdadeira. E ele fala para o pessoal, então sejam salvos dessa geração que perece. É o que nós sempre estamos falando, eles vão ser salvos deste mundo que perece. Abandone o erro, abandone o pecado, venha para Jesus, converta-se. Ao que é converter? Você se arrepender dos seus erros, você se arrepender dos seus pecados. Se não é batizado, seja batizado em nome de Jesus, para o perdão dos seus pecados. Aí você recebeu o dom do Espírito Santo. É vir para Jesus, não para uma religião, não para uma denominação. Versículo 41. Assim, todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele mesmo dia juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas acreditou nesta pregação. Olha o que o Espírito Santo fala. Ele pregou somente a verdade. A palavra de Deus. 3.000 pessoas se batizaram. Não é que levantaram a mão e eu aceito Jesus, não. Concordaram, submeteram o batismo ali nas águas e se converteram. 3.000 pessoas.
É assim que o Espírito Santo faz. É assim que o Senhor faz. Ok? Bom, nós lemos hoje o livro de Atos, capítulo 2, até o versículo 41. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 42. Todas as dúvidas, nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.